Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na primeira carta que escreveu Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler do versículo 12, indo até o 22. 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 22. Eu quero falar aos irmãos um pouquinho sobre essa carta. Ela é escrita num tempo em que os crentes em Tessalônica imaginavam que Jesus voltaria por aqueles dias e o arrebatamento da igreja aconteceria naqueles dias. E o apóstolo Paulo precisa passar uma série de informações a respeito da volta de Jesus, a respeito daqueles que já morreram, e também passar algumas orientações rápidas para a igreja, de como a igreja deve ser, como a igreja deve agir, qual é a postura da igreja. E dentre essas orientações, eu poderia chamar este bloco de versículos do 12 indo até o 22, de os versículos que nos ajudam a cultivar relacionamentos saudáveis numa igreja acolhedora. E a Bíblia diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstendo-vos de toda forma de mal. Cultivando relacionamentos saudáveis numa igreja acolhedora. Alguns meses atrás, morreu Zygmunt Bauman, que foi um sociólogo, talvez o mais respeitado da história recente, e ele denominou este tempo em que nós estamos vivendo como a modernidade líquida. E ele mostra em suas reflexões que a vida que vivemos, nesta correria do dia a dia, imprimiu uma velocidade tal que nós não conseguimos ver as coisas nascerem, crescerem, solidificarem e se tornarem valores em nossa sociedade. E dentre esses valores que ele menciona são os relacionamentos. E ele escreve um livro, se não me engano o título é Relacionamentos Líquidos, onde ele diz que antes de uma amizade se formar, ela já se desfez. De que antes de um namoro se formar, se solidificar, ele já passou. E o pior que isso, famílias, casamentos, também entraram nessa desintegração antes mesmo de se solidificarem. Relação patrão, funcionário, da mesma forma e assim por diante. Não há tempo para solidificação e já mudou. Não há tempo para algo criar raízes e aquilo já passou. Não há tempo para sedimentar e já virou passado. Acontece que os sociólogos sempre apontam os problemas, até de forma inteligentíssima, mas não conseguem mostrar uma solução. E é interessante que aí nós, os cristãos, vamos para a velha e boa Bíblia, a palavra de Deus, e encontramos não só o problema, mas também a solução. E o que Deus quer falar aos nossos corações hoje é que nós podemos cultivar relacionamentos duráveis, cultivar relacionamentos saudáveis, cultivar relacionamentos duradouros numa igreja acolhedora. A sociedade se debruça sobre os problemas e pergunta como cultivar
relacionamentos saudáveis. A terceira IPI nessa noite se debruça em cima da palavra de Deus, se pergunta como nós podemos cultivar relacionamentos saudáveis nesta caminhada que nós chamamos de igreja acolhedora, igreja que acolhe, igreja que está de braços abertos. A nossa pergunta é como cultivar os relacionamentos saudáveis. À luz do texto que nós lemos, podem caminhar em 3 vias. E eu quero apresentar cada uma delas para você. A primeira está nos versículos 12 e 13, quando Paulo começa dizendo: agora vos rogamos, irmãos. E esta palavra irmãos aparece 60 vezes nas epístolas, 27 vezes só aqui nas epístolas aos Tessalonicenses. É uma forma de dizer que a igreja é formada por irmãos, é um ambiente fraterno. Sabe por quê que crente chama crente de irmão? Por causa disso, porque a palavra de Deus assim mostra que é. Somos irmãos. E quando olhamos para o texto, versículo 12 e 13, nós vemos que os relacionamentos dos crentes devem ser afinados com a liderança. Então a primeira via é relacionamentos dos crentes com a liderança da igreja. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos ademoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, os crentes devem acatar com honra quem lidera, quem coordena ministérios, quem trabalha na igreja, quem é presbítero, quem é diácono. Deve ser tratado com honra, é o que diz a palavra de Deus. Não é uma questão de prestígio pessoal, não é uma questão de bajulação, não é em função de carisma pessoal, mas sabe, o próprio texto está dizendo, a questão é o trabalho que o líder cristão realiza. Isso lhe dá a insígnia da honra pelo serviço, e o texto diz por causa do trabalho que realizam. Se tirar o serviço, se tirar o trabalho, tirou então o motivo, a motivação para honrar. É por isso que em Hebreus capítulo 3, versículo 17, a palavra do Senhor nos adverte: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pelas vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Liderança e trabalho são funções honrosas, mas dadas por Deus. E há 2 expressões aqui que me chamam a atenção nesses versículos. A primeira é entre vós. Então a liderança está no meio da igreja. E a outra expressão é sobre vós. Por vezes o líder cristão, presbítero, coordenador de ministério, pastor, estará no entre vós, junto com o rebanho. E foi muito interessante a letra da música que as crianças cantaram, muito verdadeira. Pastor também é ovelha, e pastor também está entre o rebanho, também faz parte do rebanho, não está em outra função que não seja também ser ovelha do Senhor Jesus. Por vezes então entre vós, e por vezes o texto diz sobre vós, governando, mas em amor, dirigindo, mas com habilidade espiritual e não na força humana. Essas posições alternam ao longo do trabalho cristão. Por vezes o líder vai estar no entre vós, e às vezes vai estar no governo sobre vós, mas nesta alternância é que se faz a boa liderança cristã. Versículo 13, tende paz uns com os outros. Por que essa recomendação falando a respeito de liderança? Se há um ambiente da igreja onde a paz é constantemente ameaçada, esse ambiente é a liderança da igreja. Por isso a importância de nós orarmos por aqueles que trabalham na obra de Deus, orarmos pelos coordenadores de ministérios, pastores, presbíteros, diáconos, orarmos pelos nossos
pelas nossas igrejas, pelo presbitério, por aqueles que dirigem as congregações, por aqueles que trabalham no louvor, trabalham em áreas de ensino da igreja. Por isso a importância de acobertarmos de oração, para que esse ambiente seja um ambiente de paz. Talvez você já tenha ouvido expressões assim: meu ministério é mais importante do que o irmão A, do que o do irmão A. Isso tira a paz. Ou então, meu trabalho merece mais reconhecimento do que o trabalho do irmão B. Isso tira a paz do ambiente. Ou então, eu sou capacitado mais do que o irmão C para exercer o ministério tal. São expressões que tiram a paz. E não só pela expressão, mas pela atitude nela contida. Ou então, só trabalho na igreja se for junto com o irmão D. Esses jogos de ego tiram a paz. E é por isso que, quando se fala em relacionamentos, em liderança, ele termina o verso 13 dizendo: vivei em paz uns com os outros. E agora há uma segunda via, é a via dos relacionamentos dos crentes entre si, crente com crente. Versículo 14 e 15: exortamo-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos uns para com os outros, ou melhor, para com todos, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. William Henderson, comentarista bíblico do Novo Testamento, talvez um dos melhores, mais eminentes, afirma que a disciplina mútua deve ser exercida por todos os membros. O cuidar, o exortar, o aconselhar é responsabilidade de todos para com todos. É um mutirão, sempre atendendo uns aos outros, sempre estando juntos uns com os outros, sempre estendendo a mão uns para com os outros, uns para com os outros, uns aos outros, uns pelos outros. Os mais maduros ensinando os mais novos. Não é uma tarefa somente do pastor ou dos pastores, não é uma tarefa apenas de quem ensina, não é uma tarefa apenas dos presbíteros da igreja, é o suporte mútuo. Suportar quer dizer dar suporte, é gente cuidando de gente, é irmão sendo presente na necessidade de outro irmão, é gente se importando com gente. Você se lembra a resposta que Caim deu a Deus, quando Deus perguntou: onde está o teu irmão? Qual foi a resposta dele? Porventura sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu que cuido do meu irmão? Às vezes a gente dá esse tipo de resposta para Deus. E o que Deus iria dizer em contra-resposta, ele diria: você cuida também. Te coloquei na grande família da fé para ser cuidado e para cuidar. Para que outros se importem com você, mas você se importe com outros também. E Paulo faz uma lista de atitudes que eu diria, em toda a igreja nós vamos ter. E como lidar com esta lista? Ele coloca aí, em primeiro lugar, os insubmissos. No grego, ataktos, que era a ideia assim, essa é uma palavra tirada do meio militar. E nessa palavra diz respeito ao soldado que ia para a marcha, o soldado provavelmente das legiões gregas ou romanas, e ele insistia em marchar da forma dele, do jeito dele, não conforme a formação do exército ou daquela parte do exército. Era o desalinhado. Submissão aos ouvidos do mundo é uma palavra feia. No mundo secular, soa como pejorativa, denota inferioridade. Você estar submisso a tal pessoa? É submissão. Dá a impressão que alguém está acima de alguém. Mas no mundo cristão é uma palavra linda e nobre. Sabe por quê? Por causa do significado dela.
Submissão significa estar junto, debaixo da mesma missão. Juntos, debaixo da mesma missão. Por que a palavra de Deus diz que as esposas são submissas aos maridos? Não porque são inferiores. Não porque o marido tenha que ter a voz mais forte e brigar e ela ficar quietinha. Não é esse o conceito, não é essa a tradução. É ambos estarem debaixo da mesma missão. Isso é submissão. E na igreja, isso deve ser cultivado. Submissão. Na igreja tem gente insubmissa? Hã? Tem, senão não seria igreja, né? Já seria igreja glorificada. Toda igreja tem um irmão que diz: não devo satisfação a ninguém, só o pastor. E aí sabe o que acontece? Ele está atropelando toda a hierarquia da igreja, o líder de ministério, os presbíteros que Deus colocou para cuidar, os diáconos, aqueles que estão exercendo o ministério. Ou então, tem uns que ainda são o insubmisso com ar espiritual. Eu não devo obediência aos homens, só devo a Deus. É uma forma de dizer, estou atropelando tudo aqui, né? Ou então, tem os insubmissos exegeta bíblico, aquele que pega a Bíblia, né, e diz: Deus não me pôs por cauda, mas por cabeça. Deuteronômio 28, 13. Às vezes é a única referência bíblica que o cara vai saber decor, mas só para justificar as suas atitudes. O que tem que fazer com eles? A vontade é amarrar, colocar tudo num saco e jogar no mar, né? Mas não é isso que a Bíblia fala para fazer. A Bíblia diz que os insubmissos a gente tem que fazer o quê? Admoesteis. O que é admoestar? É avisar, alertar, advertir, dizer: por esse caminho que você está usando, você está marchando em descompasso com o exército, acerta o pé aqui, vamos lá, isso, agora está indo bem. Isso é admoestar. E aí Paulo fala de uma segunda categoria, a classe dos desanimados. Toda a igreja tem gente desanimada? Tem. São os que, na tradução mais adequada ao texto, seria os que têm alma pequena, não conseguem se animar com alguma coisa, não conseguem inflar o coração, não conseguem ficar apaixonados por algo dentro do reino de Deus, dentro da obra de Deus. E aí começam a olhar a vida com pessimismo, começam a olhar a igreja como um peso. Eu tenho que ir para a igreja, sabe? Como se fosse uma obrigação e não uma alegria em cultuar a Deus. A caminhada com Deus se transforma em uma penúria para quem está desanimado. A vida vira um ambiente vazio, um espaço vazio. Certa ocasião, um ladrão chegou para assaltar uma senhora e apontou a arma e disse: a bolsa ou a vida? Ela disse: você que escolhe, moço, tanto faz, pode levar um ou outro ou os dois, ambas estão vazias, a bolsa e a vida. Sabe, gente que desistiu de sonhar, gente que desistiu de ideais, gente que desistiu de pessoas, gente que desistiu de ser amado dentro da comunidade cristã, gente que desistiu de trabalhar pelo reino de Deus. Os desanimados dizem: eu só não jogo tudo para o alto, porque depois tem que abaixar e catar tudo de novo, e isso dá trabalho. O que fazer com eles? A Bíblia diz: consolar, consolar. E o consolar, no original aqui, é duas palavras ajuntadas: próximo e falar. Seria isso, falar próximo, falar pertinho. Isso significa o quê? Aconselhar, visitar, visita o desanimado, telefonema para o desanimado. Isso todos podem fazer, com todos. Todos podem dar uma injeção de coragem em alguém. Orar, dizer: olha, eu estou orando por você. Isso anima.
Anima ou não anima saber que alguém está orando pela gente? Esses tempos atrás, eu acordei logo pela manhã e havia uma oração em áudio. Colega meu, pastor de São Paulo, José Roberto, de uma comunidade, durante a madrugada ele orando a Deus e orando pelos pastores, e aí quando eu acordo, está lá a oração dele, colocando a igreja aos pés do Senhor, o ministério, a nossa família. E como é gratificante saber que alguém orou pela gente. Isso anima. Isso você pode fazer por alguém. Não, são expressões de consolo. Há uma terceira categoria de cristãos que Paulo coloca aqui, os fracos. Versículo 14. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Eram os que estavam sendo tentados a voltar atrás. Tentados ao pecado, tentados à impureza, tentados à velha vida, tentados a voltar para o mundo. Eram os que estavam vacilando, porque as perseguições do Império Romano contra os cristãos estavam sendo muito fortes. E esses cristãos fracos eram aqueles que estavam pensando em voltar atrás. Trata de crentes ainda que trazem os velhos hábitos da velha vida, andam e tropeçam, tropeçam e caem. E a vida de muitos cristãos é assim. Mas a igreja tem que amparar os fracos. Eu imagino mais ou menos como um grande berçário, onde crianças nascem. Crente novo é como neném. Neném suja a fralda todo dia. E nem por isso a mãe fica brava e joga o neném fora. Às vezes vai lá de madrugada, troca a fralda, tá aquele negócio mal cheiroso, ela tira de lado, ela limpa, passa aquele lencinho, né? E quando coloca a fralda limpa, ele faz tudo de novo. E ainda olha para a mãe e ri, dá risada. Às vezes a igreja é assim. Ou então quando começa a aprender a andar, anda e cai. Anda 3, 4 passinhos, leva um tombo. Às vezes não esperava que ia cair, cai, chora, choruminga, levanta, a mãe aplaude, o pai aplaude e diz, vamos lá, que bonitinho, filma os primeiros passinhos do neném. Mas dali, alguns anos, as pernas já vão estar fortes, ele já vai estar correndo, vai estar saltando, jogando bola e tudo mais. E a vida da igreja é assim. E crente amadurece assim também. E a Bíblia diz que com os fracos, nós precisamos amparar, ter o cuidado de ampará-los. E a palavra para isso, anteixo, quer dizer apegar-se. Amparar quer dizer abraçar e caminhar junto. Abraçar, levantar e fazer andar, fazer caminhar. E assim a igreja trata os fracos. Amparar é dizer, vamos lá, né? Não caia mais, não ceda mais, Deus vai te dar força, só estou orando por você. Vou passar na tua casa antes de ir para o culto para a gente ir junto. Vamos lá ouvir a palavra de Deus. Isso é amparar o fraco. Nós não podemos desistir do fraco. Sabe por quê? Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de mim. Quem sou eu para desistir de alguém? Repórter no Vietnã encontrou um menino com um irmão paralítico nas costas, e o irmão trabalhava numa plantação de arroz. O repórter, olhando para o tamanho da criança que estava carregando o menino, e olhando para o tamanho do menino que estava sendo carregado, viu que ambos eram de quase mesmo tamanho e peso,
O repórter perguntou: como você aguenta o dia inteiro com esse peso? E o menino sorriu e disse: não é peso, é meu irmão. Sabe, amparar o fraco não é peso, é irmão na fé. Vamos lá, vamos lutar uns pelos outros. E aí ele dá duas orientações para todos. Ele diz: com todos tem que ser longânimo. Versículo 15. Não. Versículo 14. E sejais longânimos para com todos. O que é longanimidade? Longanimidade é a paciência esticada. A paciência vai até aqui, como um elástico. E aí você estica o elástico, ele abre o dobro, ou mais do que isso ainda. Isso é longanimidade. É o excesso de paciência. É a paciência prolongada. E se há um ambiente onde a gente tem que exercitar paciência, é a igreja. No trabalho, você é pago para engolir o sapo, porque senão chega no fim do dia, já era. Então você é obrigado a ter paciência. Na família, você briga, logo acerta, porque há fatores compensatórios. Há uma lei de cumplicidade entre familiares. Aí vai descontar onde? Na igreja. Por isso, todos nós somos carentes de paciência. E todos nós também temos que ter paciência para dar. Orquestra tem que ser paciente com o pregador lá do culto, do PM, que prega 1h30 sem cansar, os coronéis, a paciência. Paciente com o presbítero que esqueceu o compromisso. Temos que ser paciente com o pastor quando ele é chato, e normalmente o pastor tem o dom de ser chato. Tenha paciência. Paciência uns com os outros. O ministério do louvor, paciência quando arrebenta a corda, paciência quando um falta, paciência uns com os outros. A gente tem que ter paciência prolongada, mas tem que ter. Igreja é um ambiente de exercício de paciência. Paciência com os mais melindrosos. Um dia eles se aprumam, mas temos que ter paciência. A igreja, diz um pastor Odemir, que não está bem de saúde já há alguns anos, mas uma frase que ficou marcada na mente dos pastores presbiterianos independentes é o que ele dizia. Ele dizia: a igreja é a noiva de Cristo. Mas o noiva complicada que Jesus foi arrumar, hein? Todos nós somos alvo de longanimidade, precisamos de paciência prolongada. Há um poeta que escreveu: viver no céu com os santos, isso é uma glória, mas viver na terra com os santos, isso é outra história. Aí vamos para o versículo 15, uma outra recomendação de todos para todos. E o versículo diz assim: evitai que alguém retribua o trem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Temos que evitar que a igreja seja um ambiente de vingança, de retaliação. Pague o mal com a moeda do bem, e Deus vai honrar você. Dom Helder Câmara escreve num artigo dizendo a cristãos que são como a cana, mesmo postos na moenda, mesmo esmagados de todo, só sabem dar doçura. Assim que precisa ser a nossa vida. E não só entre o povo de Deus, não só aqui na igreja, mas lá fora também. E quando diz bem entre vós e para com todos, é dizendo dentro da igreja e fora da igreja. Que a sua oração seja: Senhor, trata-me amanhã como eu tratei os outros hoje. Você tem coragem de orar assim? Então comece a tratar o outro bem.
E aí nós vamos para a terceira e última via, crentes e Deus. Relacionamento nós com Deus. Versículos 16 a 22. E aqui nós encontramos 7 imperativos para mantermos a nossa relação com Deus saudável. Se a nossa relação está boa com a liderança, crentes e liderança, está boa crentes com crentes, agora fica melhor ainda crentes com Deus. E o primeiro imperativo é: tenha alegria incircunstancial, independente das circunstâncias. Versículo 16: regozijai-vos sempre. Vamos repetir? Regozijai-vos sempre. Alegria não está na vitória apenas, está também na luta. A alegria está no processo, a alegria está no sofrimento envolvido enquanto você busca Deus em meio ao sofrimento. A alegria está na esperança que você recobra a cada dia. A alegria está na misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. A alegria está na tentativa de resolver e por vezes isso se prolongar. E o cristão não perde a alegria. Ele continua sendo alegre. Uma questão é ser alegre, outra é estar alegre. Aquele que é feliz ou alegre, ele talvez até tenha momentos em que vai ficar triste. Mas são momentos de tristeza em meio à alegria e satisfação com Jesus. Enquanto que, ao contrário, nós podemos dizer isso não é algo que Deus recomenda, pelo contrário. A Bíblia está dizendo: tenha alegria incircunstancial, regozijai-vos sempre. É um imperativo, não é uma opção. É um estilo de vida, é uma ordem, não é uma sugestão. O substantivo alegria aparece 58 vezes no Novo Testamento e o verbo alegrar aparece 76 vezes no Novo Testamento, ou melhor, 73 vezes no Novo Testamento. Isso significa que a caminhada cristã é uma caminhada de alegria. Jesus salvou você e sua vida foi transformada. Você não sabe explicar como, mas em meio a lutas e provações, você continua com o seu coração leve diante de Deus. Segundo imperativo, mantenha a oração contínua. Versículo 17, orai sem cessar. O cristão não está confinado a horários de oração, a locais de oração. Você pode orar no trânsito, você pode orar no seu local de trabalho, você pode orar na casa de alguém, você pode orar no posto de gasolina, você pode orar em qualquer local e qualquer horário é horário de oração, é local de oração. Você pode orar orações rápidas, você pode orar orações de agradecimento, de algumas frases. Você pode ao longo do dia conversar com Deus pedindo socorro ou intercedendo pela vida de alguém. Pastor, mas eu não preciso fazer todo um ritual assim de entrar em algum lugar e aí baixar a cabeça e aí ficar a sós. Não, você pode orar em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Terceiro imperativo, seja grato em tudo. Versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que a gratidão é uma das evidências do estar cheio do Espírito Santo. O crente carnal é aquele que reclama, que murmura, enquanto que o espiritual, aquele que anda no Espírito, ele sempre vai encontrar motivos para a gratidão, ele sempre vai estar extravasando gratidão, sempre vai estar transpirando gratidão, sempre vai estar compartilhando gratidão, motivos de gratidão. Gratidão produz louvor, e o louvor é parte da nossa adoração. Um filósofo do passado dizia que gratidão é a memória do coração. Sabe, quer glorificar a Deus, comece a agradecer pelo que Ele faz por você. Quarto imperativo, não apague a influência do Espírito Santo. Versículo 19, não apagueis o Espírito.
Porque ele usa o termo apagar. É que o fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo purifica. E por isso o fogo é um dos símbolos mais nobres do Espírito Santo na palavra de Deus. O fogo do Espírito apaga quando nós não colocamos combustível. O fogo do Espírito apaga quando nós não oramos. O fogo do Espírito apaga quando nós não cultivamos a vida com Deus. O fogo do Espírito apaga quando cedemos à frieza, quando cedemos à indiferença. Acabou o combustível, acabou o óleo nas lamparinas. Mantenha a chama do Espírito acesa em sua alma. Isso é relacionamento saudável com Deus. Quinto imperativo, não despreze as profecias. Versículo 20, não desprezeis as profecias. O dom de profecia é considerado o mais nobre dentre os dons espirituais. E também não só entre os dons espirituais, mas ele está também na lista dos dons ministeriais, na vida da igreja, na caminhada da igreja, de uma forma sobrenatural, Deus falando através de pessoas, Deus falando através de sonhos proféticos, Deus falando através de uma pregação, onde a palavra de Deus vai chegando aos corações. E é interessante o mistério da pregação. Por vezes, você está pregando aqui, por vezes o pastor, o pregador está aqui pregando, trazendo a palavra de Deus, mas de repente uma frase vai tocar no coração ali, outra vai fazer a diferença no outro coração, uma outra palavra vai tocar no outro coração, outra palavra vai transformar a atitude de outrem. Quando você vê, Deus trabalhou, Deus ministrou. É um mistério da profecia sendo entregue em forma de pregação. E a tradução mais coerente seria: tudo aquilo que vem em forma de palavra e vem da parte de Deus, pode se chamar de profecia. Não é só o prever o futuro, mas o tudo mais que dizemos em nome de Deus. Cremos que Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras. A pregação cristocêntrica, bíblica, é profética. Um aconselhamento feito em sabedoria e debaixo de oração é profético. Deus falando, Deus se comunicando. Não despreze aquilo que Deus está falando de muitas formas. Tenha os ouvidos espirituais abertos. Isso é relacionamento saudável com Deus. Tenha discernimento, versículo 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Por que precisamos julgar e analisar? Por que precisamos em algumas coisas rejeitar e outras aceitar? Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem todos os ensinamentos que estão em voga no meio cristão são autênticos, coerentes com a Bíblia. E a Bíblia diz que nós devemos julgar, filtrar. Sétimo imperativo, fuja do mal. Versículo 22, abstende-vos de toda forma de mal, mantenha-se longe do mal, qualquer tipo de mal, vícios, corrupção, imoralidade, difamação, maledicência, profanação, qualquer tipo de mal, mantenha-se longe. São os imperativos para que o relacionamento do crente esteja em paz, esteja saudável com Deus. Pastor Sandro Baggio, de uma comunidade de São Paulo, disse uma palavra numa das suas pregações. Ele diz o seguinte: relacionamentos saudáveis nunca acontecem por acaso. É preciso desenvolvê-los. É preciso trabalhar por eles. É preciso cultivá-los. Que Deus nos ajude a cultivar relacionamentos saudáveis entre os irmãos e a liderança. Que Deus nos ajude a cultivar relacionamentos saudáveis entre irmãos e irmãs, irmãos e irmãos, famílias e famílias,
Jovens e jovens, relacionamentos saudáveis na grande família de Deus. Que Deus nos ajude a ter relacionamentos saudáveis entre cristãos e Deus. Que Deus nos ajude a isso.